Nesse vídeo você vai ver Deposteron, Durateston, qual é a melhor, qual é a que é mais indicada para repor hormônios, qual é a mais indicada, por exemplo, para ganhar mais massa muscular e se existe realmente uma grande diferença entre essas duas medicações. Vamos lá. Quando a gente fala de Deposteron e Durateston, a gente está falando de quê? De testosterona. Onde o Durateston é o quê? A Durateston é o quê, meu amigo? É um blend de testosterona. A gente tem ali o decanoato, o isocaproato, o fenilpropionato e o propionato de testosterona. Onde a gente tem uma mistura de vários ésteres para promover o quê? Uma liberação diferente de testosterona. Ou seja, os ésteres curtos, eles liberam a testosterona rápida e rapidamente cai a concentração sérica. Então você coloca um Durateston, por conta dos ésteres curtos, nos primeiros dias você tem um pico ali de liberação e você já rapidamente consegue resolver seus sintomas. Mas, se você tem ésteres longos, ele também vai promover o quê? Um efeito mais prolongado. Os ésteres longos vão promover o quê? Uma manutenção de nível sérico de testosterona mais alto no teu organismo. Beleza? Então assim, você tem uma mistura do que seria o rápido para o início e o longo para continuar mantendo e não cair tanto depois. Porque se você coloca só o curto, ó, sobe rápido, cai logo. Se você coloca só o longo, demora para subir, né? Não sobe tão rápido no começo, demora ali e depois vai caindo aos poucos. Então ele mistura tudo que há de bom, tá? O cipionato de testosterona já é o que? A Deposteron, que é um éster médio de testosterona, tá bom? Onde a gente tem uma liberação, onde a gente vai ter um pico ali de 2 a 3 dias e vai cair, né, pela metade a cada 8 dias. Na prática, o que é que a gente tem, tá? Na Durateston, a gente tem um éster que vai ter uma farmacodinâmica e uma farmacocinética relativamente parecida com a Deposteron, quando a gente vai fazer uma comparação, mesmo que a gente tenha esses 4 misturas, tá? Só que o que acontece? Qual a diferença prática? Na Durateston, a gente tem 250 mg de ésteres misturados por ml. Na Deposteron a gente tem o quê? 200 mg em 2 ml. Então a concentração de testosterona aqui, ó, na Durateston é maior, né? Se a gente descontar o peso, né, das cadeias carbônicas dos ésteres, na Durateston a gente tem 176 de testosterona e na Deposteron a gente tem 140, tá? Então na prática, as duas medicações são intercambiáveis. A gente não fica prestando, tem muita diferença entre elas, não. Mas, o que é que acontece? Na Durateston a gente tem mais concentração de testosterona, tá? Então, a gente tem que fazer o quê? Um ajuste de dose na hora de estar prescrevendo essa medicação para o nosso paciente, né? E se você é paciente, na hora de você estar recebendo essa prescrição, você vai ter que ter o ajuste de dose por parte do seu médico. Então, a grande diferença é o quê? É a dose, né? E um pouco do perfil farmacológico, mas quando a gente vai fazer uma troca, uma ou outra são muito parecidas. E tudo é testosterona. E testosterona é testosterona. Não tem por que dizer que uma cresce e outra seca, não tem sentido, né? O que vai mudar é a liberação, os picos, os vales e a forma como ela vai interagir no teu organismo. Tem pessoas que vão o quê? Vão se dar melhor com Durateston. Tem uma explicação clara para isso? Não tem, tá? Tem pessoas que preferem, mas é uma coisa muito mais de preferência pessoal. E outras que se dão melhor com o Deposteron. Mas na prática, poderia substituir um pela outra? Poderia, fazendo ajuste de dose? Poderia. Outra coisa, na Durateston tem muitas pessoas que relatam o quê? Uma inflamação local. Então tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande a essa inflamação. E aí ela não consegue se dar bem com o Durateston. Fica ali sentindo, né? Faz a aplicação no glúteo, fica sentindo por dias. É um negócio desconfortável. E a Deposteron, geralmente, a pessoa não tem nada em relação a isso. Agora, a desvantagem. Deposteron tem 200 mg em 2 ml. E aí, às vezes, a pessoa quer adotar uma dose maior, né? Pode estar prendendo 2 ampolas, aí já vai para 4 ml. 2 ampolas de Durateston seriam 2 ml. Então seria mais tranquilo para fazer em uma injeção só. 4 ml, glúteo comporta? Comporta, mas aí vai ser um negócio mais, né, volumoso e tem pessoas que sentem desconforto em relação a isso também. Então a gente tem que ver também em relação a essa parte de adesão ao tratamento. Ambas testosteronas podem ser usadas para reposição de testosterona e também são muito utilizadas dentro de um contexto de uso recreativo para ganho de massa muscular. Então, o perfil farmacocinético das duas medicações promove picos. E quando a gente sabe que tem uma testosterona que promove picos e se empilha no organismo, a gente sabe que são ésteres de testosterona que tem sim uma capacidade de promover um efeito anabólico significativo, né? Diferente de, por exemplo, um decanoato de testosterona, a famosa Nebido, né? Que não tem um pico tão expressivo e mantém a testosterona ali em níveis um pouco mais baixos, mas, por exemplo, uma reposição é excelente. Agora, para ter um anabolismo significativo,
não é tão legal, por quê? Porque não promove esse pico. E é no pico e no empilhamento que a gente vai ter uma testosterona sérica mais alta, promovendo maior efeito anabólico, tá bom? Então a gente tem que ter noção em relação a isso. Então vamos lá. Durateston, Deposteron. São duas formulações lícitas que a gente tem na farmácia, né? São duas lícitas que a gente tem na farmácia. São intercambiáveis, prestando atenção na dose, tá? Tem pessoas que se dão melhor que uma do que com outra, mas não tem uma coisa que vai dizer que uma é melhor que a outra, tá bom? Ambas podem ser usadas tanto para reposição quanto para uso suprafisiológico, tá bom? Logicamente que o uso suprafisiológico não é uma coisa que eu estou indicando que você faça. O que eu estou dizendo é que são utilizadas e sim, tem bons resultados. É claro que vão ter sim potenciais efeitos adversos. A gente tem no mercado, mas no mercado ilícito, o enantato de testosterona. O enantato de testosterona no Brasil não é vendido de forma lícita, então não tem muito por que a gente falar aqui. Mas não existe uma grande diferença, por exemplo, do enantato para um cipionato. Então, se a gente está falando de um paciente que está usando um enantato, se a gente quer trazer ele para o mercado lícito, para não estar utilizando medicamento clandestino, a gente pode substituir tranquilamente pelo cipionato, que é o Deposteron. E como eu falei com você, a Durateston também é intercambiável, então eu poderia substituir um pelo outro, tá bom? Não tem problema quanto a isso, beleza? Tranquilo. Se você é médico, profissional da saúde, que quer ter segurança no manejo, no cuidado do paciente usuário de esteroide anabolizante, te convido a conhecer o meu curso Guia do Anabolismo Consciente, onde eu te mostro da base ao topo tudo mesmo que você precisa saber para conseguir ter o que? Assertividade e segurança no cuidado desse paciente tão marginalizado pela sociedade e pela sociedade médica também de forma geral. A gente precisa, né, ter uma postura de quê? De cuidado e não de julgamento com esse indivíduo. A gente precisa oferecer o máximo que a nossa capacidade técnica médica pode oferecer para estar cuidando desse paciente. E para isso a gente precisa estudar, para isso a gente precisa o quê? Se especializar. E é isso que eu trago nesse material completo, com anos que eu consegui compilar, né, de conhecimento prático e teórico, onde a gente sabe que esse tipo de conhecimento você não vai ver na graduação, muito menos em nenhuma pós-graduação convencional. Então, assim, é um conhecimento de outro nível que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, clica aqui no link na minha descrição e faça a sua inscrição no curso. Um grande abraço e até a próxima!